Olá! No primeiro vídeo dessa série conversamos se a gestante pode realizar atividade física, quais as que não podem e quais são os benefícios, e vimos que são diversos. Hoje vamos falar sobre quais são os exercícios ideais para aquelas gestantes que já vêm praticando de forma leve ou moderada ou que ainda não iniciaram a prática, quais não devem ser realizados e quais os cuidados que devemos ter durante a gestação ao realizar a atividade física. Meu nome é Conivaldo, sou ginecologista e obstetra especializada em gravidez de alto risco. A atividade física ideal é aquela que traz o menor risco de lesão à gestante. Em torno de 1/3 das lesões traumáticas que ocorrem na gravidez são em decorrência de exercícios físicos. Nessa fase, a mulher fica mais suscetível ao desequilíbrio, seus reflexos ficam mais lentos, seus tendões e ligamentos eles ficam mais frouxos e com isso aumenta muito mais o risco de entorses. Mas se você já tem a prática de realizar atividade física e não tem nenhuma contraindicação médica, você pode continuar realizando durante a gestação, só deve conversar com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, educador físico, professor de dança e avaliar se há necessidade de realizar alguma adaptação que possa te auxiliar muito mais nessa fase e te trazer menos riscos de lesões. Se você for sedentária, mas foi autorizada a iniciar a atividade física, deve observar 4 quesitos importantes para a escolha do tipo de atividade. Ela deve trabalhar sua condição cardiorrespiratória através de exercícios aeróbicos como caminhada, remo, bicicleta ergométrica, dança, corrida, natação. Deve incrementar sua condição musculoesquelética através de exercícios de resistência, que pode ser através do seu próprio corpo, elásticos ou pezinhos e que não devem ultrapassar 4,5 kg. Deve melhorar a sua flexibilidade, isso através de alongamentos e ainda trabalhar sua musculatura pélvica, diminuindo assim o risco de flacidez e de lesão da própria gestação ou do parto. Além dos exercícios já mencionados, vale lembrar também de musculação, yoga, pilates, sendo que esses 2 últimos são ótimos, mas só deve ter o cuidado de não realizar posições que possam aumentar o risco de queda e de lesão da gestante. E ainda os exercícios aquáticos, que tanto trabalham a condição cardiorrespiratória, a musculatura, mas também diminuem o impacto das articulações, o risco de queda, de desequilíbrio, ajudam a dissipar a temperatura corporal e também diminuem o edema periférico. Mas quais são os exercícios que não devem ser realizados durante a gestação? São os esportes de contato corporal total, que aumentam o risco de lesão da gestante, de trauma abdominal e com isso descolamento prematuro de placenta. Exercícios de salto ou que exijam mudança de direção rápida, aumentando assim o risco de entorses. O ciclismo de rua não deve ser realizado, pois aumenta o risco de queda e de trauma abdominal. Exercícios de isometria, que são aqueles exercícios de força intensa, eles aumentam a pressão arterial, aumentam a pressão intraabdominal e com isso diminuem o fluxo sanguíneo útero-placentário, portanto também são contraindicados. E além disso, atividades de mergulho são contraindicadas, pois aumentam o risco de doença descompressiva fetal e óbito fetal. Depois de você escolher o tipo de atividade, quais os cuidados que você deve ter ao praticá-la? O ideal é que você faça de 30 a 35 minutos se for em superfície, 45 minutos se for na água, de 5 a 7 vezes na semana, chegando a 150 minutos por semana. Mas se você estiver iniciando, o ideal é que comece com 10 a 20 minutos por dia e vá aumentando gradativamente. A intensidade do exercício não deve ultrapassar sua capacidade de conversar normalmente durante a prática da atividade física. É importante manter uma hidratação vigorosa. E ao realizar o exercício de força, não fazer manobra de valsalva, que é aquela manobra de segurar o ar durante a força, muito pelo contrário. Você deve realizar contração do períneo e durante a força ir soltando o ar vagarosamente. É ideal manter a temperatura corporal abaixo de 38 graus, a temperatura do ambiente não deve ultrapassar 32 graus e nas piscinas deve ser abaixo de 35 graus. Agora, se você apresentar perda de sangue, perda de líquido, contrações dolorosas irregulares, sensação de desmaio, tontura, dores de cabeça, dores na panturrilha, no peito, inchaço nas pernas, deve parar os exercícios imediatamente. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre o assunto. Aproveite essa nova fase para
melhorar os seus hábitos alimentares e sua condição física. E no próximo vídeo vamos falar sobre atividade física para atletas que são gestantes. Te aguardo lá!